Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo emotivo. Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Igman. E pessoal, hoje eu estou gravando pela primeira vez na casa dos meus pais, de volta no Brasil. Para quem não sabe, eu estava morando fora do Brasil por 10 anos mais ou menos. E agora está sendo o primeiro momento assim que eu estou voltando pro Brasil por mais de um mês. E esses primeiros dias, assim, foram cheios de coisas, cheios de acontecimentos. E, sabe, a minha cabeça tava a mil. Eu tava um pouco me situando ainda onde é que eu tô, o que tá acontecendo, sabe? Quando a gente tá naquele momento, assim, de entender o que tá acontecendo na vida da gente. Então, eu fiquei vários dias, assim, pensando. E hoje, pessoal, eu quero falar com vocês um pouquinho das minhas observações de alguém que morou fora e tá voltando pro Brasil. Por que eu acho importante fazer isso? Porque eu sei que tem muita gente que quer sair do Brasil, sabe? Que quer ir embora, que acha que a vida vai ser melhor lá fora. E não necessariamente é o que vai acontecer, sabe? Às vezes a gente tem aquela questão da idealização da vida fora. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi e de como eu tô me sentindo hoje. Então eu quero falar sobre 7 coisas que eu observei já nesses primeiros dias voltando pro Brasil depois de 10 anos. Só para fazer um esclarecimento, não é que eu fiquei 10 anos corridos fora do Brasil, né? Eu voltei acho que 4 vezes, mas assim, geralmente eu demorava entre 2 ou 3 anos para voltar e ficar aqui com a minha família, tá? Mas eu ficava poucos dias, ficava às vezes 2 semanas e não fazia muito, não viajava muito, mas agora eu tô mais tempo e eu tô na casa dos meus pais. Então, só para fazer esse esclarecimento. Ficar aqui é diferente de vir visitar, tá? Eu estou agora numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade próxima a Porto Alegre, se chama Charqueadas, é onde eu cresci. E então, para mim é bem impactante essa questão assim, de sair de uma cidade que é a capital de um país, né, como era onde eu estava, para vir para cá. E a primeira coisa, pessoal, que eu observei, eu acho assim que não tem como eu pular esse ponto, porque independente de onde você vá, você vai passar por isso, sabe? Que é a questão da família da gente. E, gente, é muito bom estar de volta com a família da gente. Tem que cuidar muito, porque são coisas que eu me emociono muito ao falar, sabe? Mas voltar... quando a gente tá fora do Brasil, a gente costuma criar uma casca, assim, como é que eu posso dizer, uma proteção emocional. Uma maneira eu acredito que é uma maneira, assim, de se proteger as nossas emoções, né? Como a gente vai estar longe, a gente não pode estar choramingando por tudo, a gente não pode mostrar fraqueza em tudo, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente acaba se esquecendo um pouco do calor da família. E, pessoal, voltar pra cá, ver meus pais, a minha mãe, meu pai, me encheu, assim, de vida. Mesmo, assim, eu sempre ter mantido bastante, assim, comunicação com eles, de chamar várias vezes na semana, mesmo que seja, assim, só pra dizer, oi, mãe, como é que tá tudo por aí, né? Meu irmão também, meus sobrinhos. Eu tava sentindo, assim, que eu tava perdendo muito, muito isso, sabe? Porque eu via, assim, que eles viviam muitas coisas e eu não tava presente, sabe? Às vezes eram eventos, casamentos, alguém falecia da minha família, algo assim, e eu nunca tava perto. E isso eu senti muito, sabe? É uma coisa muito difícil. Então, a primeira coisa que eu observei, né, é o amor, sabe? Da família, o calor da família. Eles não são perfeitos, eu também não sou perfeito. Sabe, toda família tem os seus problemas, como a tua também vai ter. Mas o amor e o calor, assim, da família é algo que supera, sabe? Tudo isso. E com certeza isso é uma das coisas que a gente sente muita falta quando a gente tá fora. Por mais que lá fora a gente tenha o calor do amor dos amigos, sabe? Não é igual, sabe? Lá onde eu morava, a gente, às vezes no Natal, por exemplo, não tinha com a família pra ficar. A gente se reunia só entre estrangeiros, né? Talvez isso aconteça também, se caso você esteja me assistindo de fora,
ou você esteja pensando em ir embora, nem sempre a gente vai poder passar datas importantes com a nossa família, então a gente acaba criando uma família step, né? Uma segunda família, mas não é igual, sabe? Essa é a primeira coisa que eu observei ao voltar aqui pro Brasil. Eu chegando aqui já... Eu cheguei, fui pra Florianópolis, né? E aí já desci aqui pro Rio Grande do Sul. E chegar e ver minha mãe, assim, chorando, ou meu pai, né? São coisas, assim, que... Gente, não tem preço, sabe? Faz a gente repensar, assim... O que vale a pena na vida, né? Se vale a pena sair e ganhar o mundo inteiro, ou perder isso que é tão precioso, né? Que é estar com quem te ama incondicionalmente, com quem te conhece nos teus piores defeitos, né? Que é a família, porque eles veem a gente no nosso dia a dia, né? No dia que tá mal-humorado, no dia que tá bem-humorado, enfim. Então é isso, pessoal. A primeira coisa aí, se você não assistiu o resto do vídeo, que eu quero que você assista, mas assim, valorize assim a sua família e esse tempo que você consegue passar com eles, porque realmente é algo que não tem lugar do mundo que vá substituir isso. Não importa, a família perfeita nunca vai existir, mas valorize a sua família, né? E as pessoas que realmente cresceram com você. A segunda coisa, pessoal, que eu notei, e tô notando ainda, né? Porque tô aqui pra fazer um mês, acho que um mês mais ou menos, que eu voltei pro Brasil, é que eu sou estrangeiro, pessoal. Eu achei que eu ia voltar pra cá e eu ia deixar de me sentir estrangeiro. Lá vivendo 10 anos fora, eu sentia que eu era estrangeiro, sabe? Por mais que eu já falasse o idioma, por mais que eu já estivesse integrado na sociedade, eu sempre era estrangeiro. Sempre tinha um resquício, alguma coisinha que fazia eu sentir que eu era estrangeiro. Se não era no idioma, às vezes era... pessoal, viu aquela novela tal, e eu não vi essa novela porque eu não vivia lá naquela época, sabe? Ou alguma coisa assim, o desenhos animado, que era um personagem super conhecido por todo mundo. Não. Então eu ainda tô me sentindo estrangeiro aqui. Tem muitas coisas assim que eu falo errado ainda, no jeito que eu vou falar, que eu invento, sabe? O jeito de falar, eu fico confundindo assim a estrutura do que eu tô falando, ou algumas coisas que eu me acostumei de lá, por exemplo, de não estar tocando tanto as pessoas, e a minha família é muito, e os meus amigos também, né, todo mundo é muito de estar encostando. Eu tinha perdido um pouco isso, e agora, quando eles começaram nos primeiros dias, assim, eu ficava, tô me encostando demais. Mas eu também era assim antes, sabe? E eu ainda tô me sentindo assim um pouco estrangeiro. Eu acho que isso vai passar com o tempo. Não sei. Porque não adianta, pessoal. Quando você sai, você se acostuma, de certa maneira, ao ambiente que você tá. E vai pegando o jeito, sabe, das pessoas, o que eu gosto de dizer, os códigos, né, daquela cultura, o jeito de comunicar coisas, o jeito de pedir coisas, o jeito de expressar sentimentos. Então, isso fica em você. Tem coisas que você também nunca vai perder da sua cultura, né? Mas, digo, você não tá 100% brasileiro, sabe? Ou seja, ou de onde quer que você seja. Essa é a segunda coisa que eu observei. Gente, pequenas alegrias. Terceira coisa que eu observei, pequenas alegrias, assim que a gente às vezes não valoriza. Você pode me achar bem bobo, sabe? Mas assim, ontem eu tava aqui, e aí tava o meu sobrinho de 5 anos, né? Ele tava aqui brincando, estavam os meus sobrinhos, né? Ele tem um irmãozinho também. Aí estavam eles brincando, e no momento o meu sobrinho perdeu o dente dele. O segundo dente dele. Aí ficou banguela, né? E ele, olha que caiu meu dente, não sei o que. Ele começou a falar assim. Aí todo mundo começou a festejar, né, na família. Pronto, tá crescendo. Mas assim, pra ele não chorar, né? Porque às vezes eles se assustam quando sai sangue. Mas aquilo pra mim, assim, pessoal, foi tão bom, sabe? Sentir que eu fiz parte desse momento de alguma maneira e ver ele feliz ali brincando e saltando, assim, e pulando, né? E contente. Nem doeu, ele falava assim, nem doeu. Mas, sabe, não sei se eu consigo expressar isso pra você, sabe? As pequenas coisas que talvez eu ia ficar sabendo lá, né? E minha mãe ia me dizer, o fulaninho perdeu o dente, né? O segundo dentinho dele. Eu acho, assim, é algo que eu tô me sentindo muito grato. Tô me sentindo que isso tá me enchendo, sabe? Eu tava me sentindo muito vazio. Eu sinto que essas pequenas coisinhas, assim, estão me enchendo. Ou o jeito da minha mãe dobrar roupa também, porque agora quando eu vim pra cá, minha mãe disse, não, deixa que eu vou lavar, vou arrumar. O jeito dela lavar a roupa, o jeito dela perfume, sabe? Que a mãe tem um jeito diferente de cuidar.
essas coisinhas assim, um tempero, sabe? Uma coisinha assim, isso faz valer muito a pena, sabe? Quarta coisa, pessoal, é algo bem forte, sabe? Que talvez seja um pouco assustador, mas perceber que as pessoas mudaram, sabe? Voltando, assim, à questão da minha família, dos meus amigos, pessoal, é muito forte ver que meus pais, eles estão envelhecendo, sabe? O meu irmão é um adulto já, tem filhos. A minha irmã vivia comigo, né? Fora. Mas o meu irmão vivia aqui, então olhar pra ele, ver que ele já é pai, ou olhar pra minha mãe e ver que ela agora tem algumas ruguinhas que ela não tinha. O meu pai já não tá tão, sabe, forte como ele era. Tá com o cabelo já mais branquinho, sabe? Ou também ver amigos, sabe, que se casaram, que agora têm filhos. Isso, assim, é muito forte. Tu vê que o tempo passou, sabe? Isso é um pouco assustador, né? Parece, assim, que você pegou uma série, né, que você estava assistindo na televisão e você pula, assim, lá para vários episódios. E você fica com aquela sensação, assim, de que o tempo parece que não passou para você, mas passou para eles. Aí você começa a refletir e ver que isso passou também para você. Quando você olha pro espelho, eu vejo, poxa, eu saí daqui do Brasil, eu tinha 22 anos, mais ou menos. Agora tenho 31, né? Isso é um tempo. E ver, sei lá, eu tava tomando chimarrão com a mãe botou a mão dela, né? Perto da minha, assim, eu olhando assim, né? As ruguinhas, né? Ela continua linda, mãe. A senhora continua linda. Mas eu digo, é o tempo, né? Então isso é outra coisa que eu observei. O tempo passa. E a gente, fora, a gente tem uma noção diferente do tempo, sabe? Porque a gente tá tão acelerado assim, tem que conseguir outro trabalho, tô estressado com o que eu tô fazendo. E você não percebe. É janeiro, já é fevereiro, já é março, já é abril, já é dezembro de novo, sabe? E aqui as coisas são muito mais tranquilas, né? Uma cidade menor. Então o tempo passa diferente. 5, pessoal, polêmico. As expectativas das pessoas, sabe? Com relação à minha vida. Isso eu não tinha, e é algo que me incomoda, mas eu tenho que falar pra vocês, né? Não vou mentir, eu não sou uma pessoa de dar muita volta. É algo que me incomoda, mas é uma realidade que vai acontecer com você. A gente volta, e as pessoas aqui, elas têm outro objetivo de vida, ou seja, elas idealizam uma vida perfeita, e pra elas uma vida perfeita é, sei lá, casar, ter filhos. Com tantos anos já tem que ter filhos, com tantos anos já tem que ter tanto dinheiro, já tem que ter uma casa, tu já tem que ter... Sabe aquelas expectativas? E bom, eu tive fora, então eu mantinha essas pessoas longe, essas expectativas longe, era muito mais fácil eu ignorar essas vozes, né? Das pessoas opinando, das pessoas dizendo o que eu tenho que fazer, qual é que é a vida correta. E eu não cedo, sabe? Eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu tenho claro já por onde eu quero ir, e já entendi que não existe um padrão perfeito de vida. Tem pessoas que aos 30 anos vão ter determinada coisa, tem pessoas que aos 30 anos não vão ter, tem pessoas que vão estar casadas, tem pessoas que não, tem pessoas que já vão estar divorciadas aos 30 anos, tem pessoas que vão ter filhos, tem pessoas que não, tem pessoas que vão morar em um apartamento, pessoas que vão ser donas de uma casa. Então, tem essa questão da expectativa. Isso foi algo que eu também já tô experimentando, das pessoas perguntando coisas pra mim. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu tô esperando da minha vida? E, gente, né? Isso é outra coisa que eu observei. As pessoas perguntam, sabe? Outra coisa, pessoal, que eu achei que eu não ia viver, mas que aconteceu é as conexões. Os meus amigos, os meus contatos. Eu sinto, pessoal, que eu perdi a conexão com muitas pessoas, sabe? Parece normal a gente falando assim da boca pra fora, mas na prática você voltar pra um lugar que é tão familiar pra você e tem algo diferente. As pessoas que você convivia já não estão mais aqui, ou elas já não estão mais conectadas a você, elas não sabem mais o que você tá fazendo, sabe? Às vezes os melhores amigos que eu tinha antes já não sabem mais o que eu estudo, não sabem mais o que eu faço, não sabem mais com o que eu trabalho, não sabem mais. E, obviamente, né, em contrapartida, eu tenho amigos lá que sabem um monte da minha vida, né, lá fora. E as conexões, pessoal, tanto conexões que eu pensei que eu não ia perder nunca, eu perdi. E, enfim, outras pessoas, assim, que eu achei
que, sei lá, que eu nunca ia ter contato. Agora eu sinto que tem muito mais fluidez, sabe, na minha conversa. Então, as conexões são algo que eu observei. Eu gosto de ficar observando muito, sabe, o comportamento. Será que eu seria um bom antropólogo? Mas eu gosto de observar e vejo isso, que as conexões elas mudam. É normal, né, pessoal? Tudo tá mudando sempre, constantemente, não para. Mas a gente sente esse impacto das pessoas estarem distantes da gente, de não te conhecerem mais, sabe? Te parece que você tem que voltar a se apresentar para as pessoas depois de tantos anos, sabe? E da mesma maneira você também você não é o sabe tudo que sabe tudo da vida daquelas pessoas, né? Você também tem que voltar a botar energia nas conexões, assim, voltar a insistir, a convidar pra sair, enfim, pra ter momentos com seus amigos. Então isso é muito interessante, sabe? As conexões da gente. Também, pessoal, outra coisa, assim, que eu achei muito estranho, e eu ainda tô achando, são as memórias, sabe? Então, aqui eu tô no meu quarto, né? O meu quarto que eu sempre cresci aqui, eu fui adolescente aqui, criança aqui, né? E, pessoal, eu fui agora levar meu sobrinho na escola, a mesma escola que eu estudei, né? Aqui no bairro. Fui em alguns locais, assim, na cidade. E as coisas estão diferentes, sabe? Do que eu lembrava. As coisas estão menores, sabe? Eu sei que eu não cresci muito dos 21 até os 31, mas... porque eu digo, em questão de altura e tamanho, né? Não é que eu cresci muito. Eu já tinha minha altura, né? Eu sou alto, mesma coisa. Não é que eu cresci lá, sei lá, 10 centímetros porque eu fui pra fora. Mas eu olho agora, parece que as coisas estão tão pequenininhas, sabe? Eu acho que a cabeça da gente, ela começa a modificar algumas memórias, né? Parecia que o meu quarto, ele era gigante. E agora ele é do tamanho de um quarto, sabe? Não é uma coisa gigante. A escola que eu tenho tantas lembranças de quando eu era pequeno, né? Ou até mesmo que eu fui antes de eu ir embora. Parece que agora ela tá tão pequenininha. Parece que antes eu demorava, assim, 15 minutos pra atravessar o pátio da escola. Agora parece que 2 passos eu já fiz isso. Ou, enfim, casas dos meus amigos, a cidade em si. Sabe, parece que tudo é tão familiar, mas tudo é tão diferente ao mesmo momento, sabe, que parece assim que eu tô vendo as coisas com outro ponto de vista. Mas é isso, pessoal. Eu acho que é normal, né? Quando a gente sai, a gente se depara assim com voltar. É como se você tivesse que se reapresentar, sabe, pra sua vida antiga e dizer, olha, essa aqui é a minha nova versão. E tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas isso é quem eu sou. Eu acho que é a última coisa assim que eu observei, nem sei se eu sigo ainda na mesma linha que eu tava falando, assim, na mesma contagem. Mas é que eu mudei. Essa é a coisa que eu observei, que eu não tinha prestado tanta atenção, que eu tinha mudado tanto. Porque agora eu me sinto muito mais forte, uma opinião muito mais formada, muito mais decidido, muito menos influenciável. Já tenho opiniões sobre assuntos específicos que antes eu não tinha. Obviamente isso faz parte do amadurecimento e do crescimento. Mas também tem a ver com sair do país, sim. Sabe, de estar exposto a outras culturas. Faz a gente admirar mais a nossa cultura, aprender mais sobre a nossa cultura. Mas essa é uma das principais coisas que eu vi. Eu mudei, eu cresci, eu já sou outra pessoa. E a gente tem que gostar da gente, né? Em cada versão da gente, né? Aquelas que a gente sabia menos, agora quando a gente já sabe um pouquinho mais, talvez amanhã, com 40 anos, com 35 anos eu vou saber mais. Mas é isso. Espero que você tenha gostado, pessoal. Um beijo e até a próxima.